Enquanto o mundo permanece distraído por guerras, avanços na inteligência artificial, colapsos econômicos e tensões geopolíticas cada vez mais intensas, algo de profundo significado profético está acontecendo silenciosamente. Longe das manchetes e da cobertura jornalística em Jerusalém, o epicentro espiritual do plano divino, uma notícia de proporções eternas começou a se desenrolar. Um homem foi nomeado sumo sacerdote em Israel. Seu nome é Baruch Kahane, um descendente da linhagem sacerdotal de Arão, um rabino e especialista na lei mosaica. Ele foi oficialmente designado por um grupo de rabinos do Instituto do Templo em Jerusalém, em preparação para um momento muito aguardado: a restauração do serviço no terceiro templo. Este evento não é um simples ato simbólico ou uma iniciativa religiosa insignificante. É um sinal claro que nos aponta diretamente para o cumprimento das profecias bíblicas sobre o fim dos tempos. Embora o terceiro templo ainda não tenha sido construído, tudo está pronto. Os utensílios sagrados foram cuidadosamente elaborados de acordo com as Escrituras. As vestes sacerdotais já estão feitas. Os levitas foram treinados. E agora, pela primeira vez em mais de 2000 anos, Israel já tem um sumo sacerdote preparado para oficiar sacrifícios. Para muitos isso pode parecer um evento menor, um simples movimento dentro do judaísmo ortodoxo. Mas para aqueles que conhecem as Escrituras, este evento ressoa como um eco das profecias do fim dos tempos, onde fala da restauração do templo e do dia em que o anticristo se assentará nele proclamando-se Deus. O relógio profético não parou. Cada passo dado em Jerusalém, cada decisão tomada, nos aproxima do cumprimento dos acontecimentos que marcarão o destino da humanidade. Estamos testemunhando o prelúdio da realização final? Será Baruch Kahane o homem que abrirá caminho para reviver o antigo culto levítico no coração de Jerusalém? Estamos vendo os primeiros passos em direção ao cumprimento do que diz Daniel capítulo 1, 9, versículo 27, onde uma aliança é mencionada, o restabelecimento dos sacrifícios e uma futura abominação da desolação? Sem dúvida, caro ouvinte, este tópico merece toda a nossa atenção. Como igreja, não podemos ignorar o que está acontecendo em Israel, porque, como foi dito, Israel é o relógio profético de Deus. Então, se você quiser saber mais sobre o papel deste sumo sacerdote escolhido em nossos dias e o que isso pode significar no contexto da profecia bíblica, nós o convidamos a assistir a este vídeo até o final. O que você descobrir pode mudar completamente sua visão dos tempos em que vivemos. Vamos começar. Jerusalém. Nesta antiga cidade onde a fé nasce e onde as profecias encontram seu eco final, um grupo escolhido de homens foi preparado e separado para um propósito transcendental. Eles não são políticos, eles não são militares, eles são descendentes da linhagem sacerdotal de Arão. E entre eles, já há um nome, já há um rosto, um novo sumo sacerdote está sendo preparado. Este fato não é menor. O sumo sacerdote, segundo a Bíblia, é o único homem na face da terra que pode entrar no lugar santíssimo e aspergir sangue no propiciatório no dia da expiação. Ele era o mediador entre o povo e Deus. Seu papel estava no centro de todo o sistema levítico e da história redentora de Israel. Por que isso é relevante hoje? Porque para que o profeta Daniel escreveu no capítulo 9, versículo 27 se cumpra, é necessário que haja novamente sacrifícios, um altar, sacerdotes e um templo. Mas o templo não foi construído no ar. O templo precisa de estrutura, preparação, conhecimento. E tudo isso já está em andamento. Vivemos em uma época em que as peças do plano profético estão começando a se encaixar. O que durante séculos pareceu simbólico está tomando forma literal. O terceiro templo tem sido discutido. Sua possibilidade, sua localização, sua oposição política têm sido debatidas, mas poucos falam sobre o mais essencial. O templo não pode funcionar sem um sumo sacerdote. E hoje, aquela figura que esteve ausente por quase 2 milênios retornou. A instituição do sumo sacerdote não é uma invenção moderna.
foi estabelecido pelo próprio Deus no Sinai, e sua função foi mantida por séculos, desde Arão até o último sacerdote ativo antes da destruição do templo, em 70 depois de Cristo. Então veio o grande silêncio, um silêncio que durou gerações. Mas agora, esse silêncio está sendo quebrado. Um novo nome está circulando, Baruch Kahane, um rabino, descendente dos Kohanim, treinado nas leis do serviço do templo de acordo com a Mishnah, o Talmud e a Halacha. Nomeado formalmente pelo Sinédrio restaurado em Jerusalém em 2016 como sumo sacerdote interino. E o mais impressionante é que ele está pronto para ministrar assim que o altar é ativado. A profecia está se cumprindo? Este é o início da contagem regressiva para o pacto com o anticristo? Estamos testemunhando o renascimento de um cenário que, segundo Daniel, será fundamental para os últimos dias? Esta não é uma história simbólica. É um sinal real, concreto e tangível. E isso está acontecendo agora. Agora, para entender a importância do que está acontecendo hoje em Jerusalém, com o restabelecimento do sacerdócio e a formação de um novo sumo sacerdote, é essencial retornar ao ponto de partida, o Monte Sinai. Foi lá que Deus, em uma manifestação gloriosa e aterrorizante, estabeleceu pela primeira vez o desígnio divino do sacerdócio levítico. Não foi uma invenção humana nem uma tradição cultural. Foi uma instituição celestial revelada pelo próprio Deus a Moisés. Registrado em Êxodo capítulo 28, versículos 1 a 3, aqui é estabelecido que Arão, o irmão mais velho de Moisés, seria separado para servir como sumo sacerdote, em hebraico, Kohen Gadol. Esse ato de separação não era meramente uma escolha humana, mas uma consagração divina, com ritos solenes e vestimentas sagradas que refletiam a glória do ofício. Em Êxodo capítulo 29, versículo 7, Deus ordena: então você pegará o óleo da unção, derramará sobre a cabeça dele e o ungirá. A unção do sumo sacerdote era feita com óleo sagrado, símbolo do Espírito de Deus e da autoridade divina conferida ao escolhido. Sua principal função. O ponto culminante de seu ministério era o Yom Kippur, dia da expiação, onde ele deveria entrar no lugar santíssimo do tabernáculo ou templo uma vez por ano, carregando o sangue de um sacrifício expiatório para interceder pelos pecados de toda a nação. Levítico capítulo 16, versículo 14 nos diz: então ele pegará um pouco do sangue do novilho e o espargirá com o dedo em direção ao propiciatório no lado leste. Ele aspergirá um pouco daquele sangue com o dedo em direção ao propiciatório 7 vezes. Este ato representou o momento mais sagrado do ano para Israel. O sumo sacerdote agia como um intercessor nacional, simbolicamente levando a culpa do povo diante de Deus para perdão. As vestes do sumo sacerdote, descritas em Êxodo capítulo 28, não eram meros ornamentos, mas símbolos vivos de seu papel como mediador entre Deus e Israel. Cada peça falava de santidade e representação espiritual. O peitoral do julgamento, com 12 pedras preciosas, representava as 12 tribos, lembrando que o sacerdote carregava todo o povo em seu coração diante de Deus. A placa de ouro na mitra, gravada com santidade a Jeová, declarava a necessidade de pureza absoluta no ministério. O manto azul com sinos e romãs tocava quando alguém entrava no lugar santo, alertando que a vida da pessoa dependia de estar em comunhão com Deus. Por fim, os misteriosos Urim e Tumim, guardados no peitoral, eram meios pelos quais a vontade divina era consultada. Cada detalhe apontava para realidades celestiais, antecipando a figura do Messias, o eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O teólogo Merrill Unger resume profundamente: o sumo sacerdote era um mediador temporal, uma sombra do verdadeiro e eterno mediador. Nele convergiam o perdão dos pecados, o culto nacional e a expectativa messiânica. Esta figura não era o cumprimento final, mas uma sombra profética apontando para o verdadeiro sumo sacerdote celestial, Jesus Cristo. O sacerdócio levítico, com toda a sua glória e solenidade, foi abolido em Cristo. Mas a sua restauração simbólica nos dias de hoje, como se vê em Jerusalém, não deve ser encarada de ânimo leve, pois faz parte da maquinaria profética do fim, quando o anticristo buscará ocupar esse espaço espiritual e religioso em um futuro templo terrestre,
como adverte 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. Que se opõe e se exalta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, tanto que ele se senta no templo de Deus como Deus, fazendo-se passar por Deus. Agora, para entender o peso profético do fato de um sumo sacerdote estar sendo treinado novamente em Jerusalém, precisamos traçar a história desse ofício sagrado desde sua origem divina até seu prolongado silêncio hoje. A história do sumo sacerdócio não é meramente uma sucessão de nomes ou ofícios. É um fio espiritual que liga o Monte Sinai ao destino final da humanidade. Deus estabeleceu o sumo sacerdócio diretamente em Arão, o irmão mais velho de Moisés. Em Números capítulo 20, versículo 28 diz: Então Moisés despiu Arão das suas vestes e as vestiu em Eleazar, seu filho. E Arão morreu ali no topo do monte, e Moisés e Eleazar desceram do monte. A partir daquele momento, Eleazar assumiu o papel de segundo sumo sacerdote de Israel. Ao longo dos anos, o cargo passou de pai para filho, permanecendo na tribo de Levi, especificamente na linhagem de Arão. Mas com o passar do tempo, na época dos juízes, houve um desvio. Eli, um descendente de Itamar, outro filho de Arão, ocupou o cargo em Siló. Entretanto, seus filhos, Hofni e Finéias, corromperam o sacerdócio, desonrando os sacrifícios e cometendo atos perversos dentro do santuário. Deus não ignorou esse pecado. Em julgamento, ele levantou uma palavra profética que anunciou o fim daquela linhagem sacerdotal. Em 1 Samuel capítulo 2, versículo 35 diz: E suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que está no meu coração e na minha mente, e lhe edificarei uma casa firme, e ele andará sempre diante do meu ungido. Esta profecia mais tarde encontraria seu cumprimento na figura de Zadok, o fiel sacerdote durante o reinado de Davi e Salomão. Zadok pertencia à linhagem de Eleazar, e Deus apoiou seu ministério mesmo séculos depois, como confirmado pelo profeta Ezequiel durante o tempo do exílio. Vamos ler Ezequiel capítulo 44, versículo 15. Mas os sacerdotes levitas, filhos de Zadok, que tinham a guarda do santuário quando os filhos de Israel se desviaram de mim, eles se aproximarão para ministrar diante de mim, e se porão diante de mim para me oferecer a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Com a queda de Jerusalém e o exílio na Babilônia, o templo foi destruído e o sacerdócio foi suspenso. Contudo, Deus não se esqueceu de